Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o coordenador da Comissão Independente para a Descentralização, Dr. João Cravinho, disse esta segunda-feira que os grandes problemas nacionais, como o da descentralização, são para se resolverem, não são para empurrar com a barriga. E o que é que o Governo tem feito sobre esta matéria? Precisamente empurrar com a barriga. Ainda hoje questionámos o Sr. Ministro da Administração Interna por ainda não ter criado a Comissão de Acompanhamento para a Descentralização, a qual deve integrar representantes de todos os grupos parlamentares, do Governo, da Associação Nacional de Municípios, mas também da ANAFRE, e irá avaliar a adequabilidade dos recursos financeiros de cada área de competência, conforme ficou inscrito na Lei 50, e qual a resposta? Diz o Sr. Ministro, o PSD tem razão. Não foi ainda criada porque havia a dúvida jurídica sobre quem tinha a competência de criar esta comissão. Vai ser agora criada, mas ainda vai ter que ser criado um regulamento. O Governo empurra os problemas e as dificuldades com a barriga. Colocámos esta questão ao Sr. Ministro da Administração Interna, precisamente no dia 30 de janeiro. E disse o Sr. Ministro na altura, estamos a concluir essa fase da aprovação e publicação dos diplomas setoriais. Constituiremos exatamente agora que os documentos fundamentais já se encontram publicados, essa comissão que é essencial. Na próxima audição certamente estará criada. Resultado, nada foi feito. O que é que faz o Governo? Empurra os problemas com a barriga. É assim que andamos neste processo de centralização. Encontramos num processo atrasado, pouco transparente, sinuoso. Ainda hoje continuamos sem saber quais são as verbas a transferir para as autarquias. Questionámos o Sr. Ministro da Administração Interna se já foi transferida alguma verba para as autarquias e a resposta é nada. É claro, o Governo passa a vida a adiar o problema, empurra o problema com a barriga. Todos os partidos, todos os autarcas têm questionado esta matéria e cá está, o problema continua. Para evitar que se perca todo o processo de uma legislatura em matéria de descentralização, o Grupo Parlamentar do PSD deu entrada a um projeto de resolução, o qual previa que, após a comunicação às autarquias dos mapas com os montantes de financiamento, os mesmos fossem apresentados à Assembleia da República. Esta iniciativa foi aprovada e contou com a abstenção do Partido Socialista. O Sr. Ministro da Administração Interna foi questionado porque é que não apresentou à Assembleia da República para discussão e aprovação os mapas dos montantes do Fundo Financeiro para a Descentralização e os critérios e os termos de reforço deste fundo, conforme consta no projeto de resolução do PSD aprovado na Assembleia da República, e a questão foi porque é que não cumpre esta recomendação. E diz o Sr. Ministro, vai apresentar agora, já começa a ter condições para o fazer. Resultado, pouco foi feito. O Governo empurra os problemas e as dificuldades com a barriga. Estes montantes deviam ter sido inscritos no Orçamento de Estado de 2019, conforme consta na Lei 50/2018, 16 de agosto, Lei Quadro da Descentralização. Não foram inscritos. Questionamos se não estamos perante o incumprimento desta lei. Sendo já impossível de seguir as recomendações do PSD e aprovadas na Assembleia da República, não queremos acreditar que o Governo, através do Sr. Ministro da Administração Interna, atropele totalmente a Assembleia da República e se esquive ao escrutínio deste Parlamento, na transferência das verbas para as autarquias. Na área da educação, por exemplo, com diploma setorial específico, o Governo deu mais tempo aos municípios para decidirem se querem assumir a gestão das escolas no próximo ano letivo. O prazo foi alargado de 30 de abril para 30 de junho. Resultado, continuamos a empurrar os problemas com a barriga. Na área da saúde, também com diploma específico, o Governo remete a comunicação à DGAL em caso de não aceitação das competências para a data a definir, pois tem de ser 60 dias após a publicação do despacho. Bem, o que é que o Governo faz? Adia o problema, empurra os problemas e as dificuldades com a barriga. 2 dos 4 elementos essenciais do acordo que foi estabelecido entre o Governo e o PSD, nomeadamente a Lei Quadro das Finanças Locais e a revisão da Lei das Finanças Locais, foram decididas em simultâneo em julho do ano passado, foram concluídas nos prazos acordados, ou seja, aquilo que foi acordado com o PSD cumpriu. Aquilo que passou à esfera do Governo, o Governo não cumpre. No entanto, nas matérias que eram da responsabilidade do Governo e da sua negociação com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAFRE, já não foi bem assim. Os prazos foram sistematicamente falhados. Apesar disso,
Salienta-se que já se encontram acordados com a Associação Nacional de Municípios todos os decretos regulamentares setoriais. É fundamental que o Governo conclua com urgência a negociação dos envelopes financeiros associados a todo este processo de centralização. E esta é uma matéria decisiva. O PSD sempre esteve de boa fé neste processo, porque considera que esta matéria é muito positiva para os portugueses. Transferir competências para as autarquias é positivo. Aliás, foi durante o último governo, liderado pelo PSD, que assistimos a avanços significativos e decisivos relativamente à descentralização. É fundamental dar-lhe continuidade. O PSD quer que este processo seja bem sucedido. No entanto, o Governo fez dele uma enorme manta de retalhos, desconexa, e uma vez que todos os diplomas têm datas de pronúncia diferenciados, significa que os órgãos deliberativos, nomeadamente as Assembleias Municipais, terão de que reunir imensas vezes. Resultado final, que é que nós estamos perante? O Governo empurra todos estes problemas com a barriga. Cada dificuldade empurra. É assim.